Ok, então vamos iniciar nossa palavra de hoje. Vamos então estar encerrando nossa série, como já foi mencionado anteriormente. Hoje nós estamos então indo para o final, vamos fazer um dia focado nessa parte final, que é o nosso capítulo 8 da série, o preço da graça é gerado na palavra eterna. O preço da graça é gerado na palavra eterna. Então, a nossa série se chama Como o Preço da Graça, Como Viveremos. E nesta série a gente aprendeu então algumas coisas. Em primeiro lugar, aprendemos que o fato de sermos agraciados com o amor eterno de Deus não nos dá a permissão de viver uma vida de pecado e desobediência. Então, de forma geral, o preço da graça traz essa mensagem. A ideia de que a gente não deve estar usando essa realidade de sermos tocados pela graça, abraçados pela graça, para viver uma vida de pecado. E é por isso que no primeiro capítulo então da série a gente viu que o preço da graça é o controle dos desejos pecaminosos. A gente deve então controlar esses anseios e desejos. Isso é o preço de viver então a partir de um amor imerecido que Deus derramou sobre nós. Viver uma vida de santidade controlando os anseios pecaminosos proibidos por Deus. Mas para vencer o pecado, a gente aprendeu que não é suficiente apenas resistir ao pecado. A gente também tem que preencher o nosso coração com uma esperança que seja maior do que a própria alegria prometida pelo pecado, para podermos assim então vencer o pecado. E nesse sentido então, a gente foi para o segundo capítulo, onde nós vimos que o diamante da esperança é a ideia de que o preço da graça é colocar toda a minha esperança na salvação final, na salvação escatológica, futuro de Cristo, e não nas coisas daqui da terra, passageiras, fúteis, breves. E a partir dessa esperança futura, então, vencer o mal. Nesse passo, no terceiro capítulo, aprendemos que o preço da graça é não se acostumar com o mundo. Não podemos ter a forma desse mundo se formos agraciados com o amor de Deus. Não podemos ter a forma daqui se formos agraciados com o amor do Deus de lá. É por isso também que no quarto capítulo dessa série a gente viu que o preço da graça ela é uma vida de santidade, uma vida separada do pecado, uma vida de acordo com o caráter de Deus. Afinal, é importante lembrar que além de Pai, nosso Deus também é juiz, e por isso a gente deve também tratá-lo não apenas a partir do seu amor paterno, mas também da sua justiça, e assim então viver uma vida temente a Deus. E esse então foi o nosso quinto capítulo, a ideia de um Deus que é Pai, mas também é juiz. No sexto capítulo, a gente aprendeu que toda a graça derramada sobre nós, ela deve nos levar a amar. A gente aprendeu que pagar o preço da graça é no final amar da forma como nós fomos amados anteriormente por Cristo. Por isso que o preço da graça é reconhecer o preço do amor pago por nós, o preço do sacrifício amoroso de Jesus pago para salvar as nossas vidas, para nos livrar da ira vindoura. Como trazido então no sétimo capítulo, o preço da graça é também amar, refletir o grande amor derramado pelo Cristo em nosso lugar sobre outras pessoas. Então no sexto nós entendemos que pagar o preço da graça, no final amar da forma como fomos amados, porque o preço da graça é reconhecer o preço do amor. E no sétimo capítulo a gente vê então uma consequência disso. Ora, se o preço da graça é reconhecer o preço do amor, então também o preço da graça é amar. A gente reconhece melhor esse amor derramado por nós, amando as pessoas aqui em nosso lugar, amando as pessoas aqui ao nosso redor. De forma que hoje a gente vai caminhar então para o final dessa série, aprendendo de que o preço da graça é gerado na palavra eterna. O preço da graça é gerado na palavra eterna, na palavra de Deus. Em primeiro lugar, então, aprendamos que a vacina contra a morte eterna é a palavra de Deus. Nossa geração, nossa época, ela tem lutado em busca de um remédio, uma vacina contra o Covid-19, como todos nós sabemos. Enquanto nós estamos aqui então conversando nesse momento, trazendo essa palavra, essa doença
do coronavírus já tem matado quase 400 mil pessoas em todo o mundo. Mas é importante entender que muito pior do que uma gripe é uma pneumonia, do que uma luxação, muito pior do que uma luxação é uma quebra de osso. E ainda bastante pior do que uma morte física é uma morte eterna. Interessante que para essa morte eterna, que é a pior morte que existe, Deus já nos deu a vacina. Como vimos semana passada, o verso 22 de 1 Pedro, capítulo 1, nos ordena a amar-nos de coração. E para a gente poder então amar de coração, é importante que em primeiro lugar a gente seja purificado pela obediência à verdade. Foi o que a gente viu no capítulo 7, na semana passada dessa série. Mas em segundo lugar, a gente deve amar de coração porque nós fomos regenerados pela palavra de Deus. E é isso que a gente vai aprender aqui nessa noite. É isso que a gente vai aprender agora, nesse momento. Diz o texto em 1 Pedro 1, verso 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O processo de regeneração que todo crente passa, ele se dá por meio de uma semente que não se corrompe, uma semente que não se desintegra. É interessante entender que existe a possibilidade aqui nesse contexto da comparação de Pedro ser a do esperma humano com a gene divina. A palavra usada aqui no contexto grego para semente no texto, ela tem sua raiz próxima à ideia de esperma, que também tem uma tradução mais básica de semente na palavra portuguesa. E esse, então, esperma ou semente relacionado, então, à geração da vida humana. De acordo com Thomas Schreiner, um famoso teólogo, a ideia aqui é a de que o esperma humano de um pai é perecível e terreno. Mesmo que produza filhos, eles também morrerão eventualmente. Ao contrário disso, a semente que Deus usa para gerar o seu povo, ela é invencível, ela é incorruptível. Em outras palavras, o que Schreiner está dizendo é que enquanto a vida humana, perecível, passageira e limitada, ela é gerada por uma semente ou um esperma humano, que também é passageiro, essa nova vida que Deus traz para nós, a partir da sua palavra, é gerada a partir então de uma semente espiritual que não se corrompe, porque é uma semente que é eterna. Por mais que ainda nós possamos sofrer o saco asfixiante da morte física aqui nessa terra, sofrer então com enfermidades e vírus, a vacina contra a morte eterna ela já foi descoberta. A palavra de Deus ela é a semente pela qual podemos ser novamente gerados agora para termos uma vida que permanece. Por isso, ouça a palavra de Deus, você que me vê e me escuta nessa noite, porque ela pode de fato fortificar o seu coração. Leia a Bíblia, porque de fato ela pode curar as chagas da sua alma. Pregue as Escrituras, você que já conhece a Jesus, como os geradores de energia que ligam as luzes quando a energia se apaga. Seja também você um gerador de vida, trazendo luz diante da escuridão das mentes e corações que estão no mundo por meio do óleo de Cristo, a sua palavra. O preço da graça é gerado na palavra eterna. Essa palavra é a vacina contra a morte eterna. Mas o que é exatamente essa semente divina que gera a nova vida? A maioria dos teólogos concordam que a semente aqui ela é a palavra de Deus, o Logos, imediatamente trazida aqui nesse contexto. É isso porque Pedro aqui usa o termo palavra para se referir ao Evangelho, que é de fato a palavra do Senhor. O instrumento pelo qual Deus então gera seu novo povo, a nova vida no meio do seu povo, é a semente da palavra de Deus. E essa palavra é o quê? É a pregação do Evangelho de Jesus, a exposição do Cristo e seus ensinos revelados nas Santas Escrituras.
E é nesse sentido, então, que a teologia de Pedro concorda e confirma a teologia de Paulo. Em Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo vai ensinar, então, que e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. No mesmo sentido, em Gálatas 3, a recepção do Espírito, ou o recebimento do Espírito Santo nos corações, é mediado na crença na mensagem pregada. Em Gálatas 3, versos 2 e 5, o apóstolo faz algumas perguntas retóricas. O apóstolo Paulo, ele diz: quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando ele chega então no verso 5, ele pergunta: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta que Paulo espera de todos os seus leitores é uma resposta única. O Espírito é concedido aos corações não por meio das obras, do que eu faço ou você faz, mas por meio da pregação da fé, ou seja, da pregação do corpo doutrinário cristão, da exposição da palavra de Deus. É essa exposição, é essa pregação, é essa palavra que faz com que o Espírito Santo gere vida no coração daquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus e estão mortas em pecado. Dessa maneira, o apóstolo Pedro, então, ele vai concordar com o apóstolo Paulo na verdade de que a fé em Jesus e a nova vida que Jesus traz vem pela fé, e essa fé é gerada pela pregação da palavra divina, que é o Evangelho, tanto transmitido de modo inicial no Velho Testamento, ainda de forma obscurecida em muitas partes, mas mais clara em outras, e quando chega no Novo Testamento, fica de forma muito clara estabelecida essa ideia do Evangelho, de que Jesus é o Messias esperado e prometido para salvar a humanidade, aquele que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, é o eleito de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, encarnada, vivendo como homem, que veio então morrer e entregar sua vida pelos pecados da humanidade. Esse Evangelho, em resumo, pregado por toda a Bíblia, é aquilo que gera, é aquilo que o Espírito Santo usa para gerar fé e nova vida nos corações dos homens. Ninguém pode nascer de novo ou ter uma nova vida em Cristo, senão pela pregação do Evangelho. E nós temos uma pergunta clássica: mas e os índios, africanos, hindus, que nunca ouviram a palavra de Deus, que nunca tiveram acesso à Bíblia, eles podem ser salvos? Não, porque como o texto diz, apenas pela pregação do Evangelho de Cristo, as pessoas podem entregar a sua vida a Ele. Apenas por essa palavra as pessoas podem chegar até Deus. Sem essa palavra ninguém vem até Deus e não podem ser salvos. Por isso a necessidade urgente de a gente continuar pregando o Evangelho no mundo. Por isso a necessidade urgente de a gente continuar expandindo o reino, e financiando missões, e enviando pessoas para pregar o Evangelho nos 4 cantos da terra. Porque sem ouvir da palavra ninguém pode ser salvo, porque ela é a semente que o Espírito Santo usa para gerar vida no coração das pessoas. A pregação, ela é o único remédio. A pregação da palavra, a palavra de Deus é o único remédio, é a única vacina para a morte eterna. A verdadeira vacina contra a morte eterna é unicamente a palavra pregada pela Bíblia, a palavra de Jesus Cristo. O preço da graça é gerado na palavra eterna, como nós estamos vendo nesse momento. O caminho da graça é somente mapeado pela Bíblia. Não existe outro caminho, outro meio, outra maneira. A única vacina contra a morte eterna é a palavra de Cristo. Não encontraremos o caminho da graça na rua das obras. Não nos banharemos da graça divina na água barrenta das nossas ações pessoais. O caminho da graça, como o DNA nas células, é mapeado pela Bíblia, a palavra de Cristo. Somente por meio das Escrituras o preço da graça pode ser gerado. Somente pela palavra eterna o caminho eterno pode ser encontrado. Como um homem da roça que, quando ouve o som dos pássaros, acorda para a vida, ouça a melodia do Evangelho de Cristo e acorde para a nova vida com Deus.
Como um casal dentro do casamento gera nova vida. Prega o Evangelho e gere nova vida espiritual na vida de muitas pessoas. Não com o esperma humano, mas com a gênia divina, que é a palavra de Deus nos corações dos homens. Mas de quem é exatamente a obra de regeneração? Existe uma discussão teológica se o texto diz que essa origem é do Espírito Santo ou da palavra de Deus. Afinal, quem é o instrumento para a obra de regeneração? O Espírito ou a palavra? Faca de cortar coração. Só entendemos a importância de uma faca quando eu e você tentamos cortar uma carne ou arrancar então os pedaços de uma carne com os próprios dedos. Assim como a faca é o instrumento apropriado para a gente cortar com precisão e segurança a carne, tirando as gorduras dela, a Bíblia é o instrumento apropriado para cortar com precisão as gorduras espirituais do nosso coração. Nossas velhas práticas, carcomidas pelo tempo do mundo, nossos velhos hábitos, caídos, mortos, condenados por Deus, todos eles podem ser retirados, cortados, arrancados, se nós deixarmos a faca do Espírito, que é a palavra de Deus, nos cortar. Segundo Osborne, famoso exegeta, é melhor ver a semente aqui, não como o Espírito Santo, mas como a origem do novo nascimento. A semente é a origem do novo nascimento, e a palavra, então, seria esse instrumento para que o novo nascimento acontecesse. De fato, quem faz a obra de regeneração, o qual eu estou dizendo, é o Espírito Santo de Deus, é Ele o agente dessa obra de regeneração. A palavra, então, é o instrumento que Ele usa para transformar, curar, cortar as amarras do coração, da ignorância e do pecado, nos transformar. Fica claro quando o texto da tradução atualizada vai dizer, em 1 Pedro 1,23, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive é permanente. A preposição aqui, mediante, traz a ideia de instrumentalidade ou meio. A Bíblia é a faca para cortar os corações endurecidos, o cano para conduzir a graça, o teto para a proteção dos cansados contra o sol da culpa e a chuva do medo. A Bíblia é o instrumento do Espírito Santo para transformar as nossas vidas. Não a gente, mas o instrumento que Ele usa para nos transformar. Como um bom cozinheiro faz uma boa comida usando os instrumentos, assim também o Espírito Santo cria uma nova vida usando os instrumentos, o instrumento da palavra de Deus com esse fim. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós respondemos então com fé a essa palavra, como você que está aqui nos vendo nesse momento, essa palavra então se enraiza em nossas vidas e por meio do Espírito Santo o novo nascimento acontece. Ele usa essa palavra, nos transforma, nos regenera e nos dá então nova vida. Como nos ensina o Senhor Jesus em João 3,5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Perceba que aqui no texto o Espírito é o agente que faz nascer a nova criatura. Complementa o mestre em João 3,8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Em suma, o Evangelho é o instrumento pelo qual o Espírito Santo faz gerar uma nova vida mais uma vez e os restaurará do exílio onde eles estão. A palavra então de Isaías é uma palavra de esperança, consolo ao povo. De acordo com Thomas Schreiner, as boas novas para Israel são que Deus cumpre suas promessas e que as nações do mundo que parecem fortes não conseguirão resistir à sua palavra prometida. Para melhor então explicar aqui a ideia de Schreiner, a permanência das palavras de Deus, toda carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, toda a humanidade, toda a glória da humanidade, todo o poder humano são como simples flores levadas pelo vento. Essa é a sua força, a força de uma flor que pode ser levada por um suave vento.
Essa força então não resiste ao vento do tempo. Essas forças, esses poderes humanos são frágeis quanto uma flor diante de uma tempestade. Ao contrário das promessas da palavra de Deus, que permanecem, que são como a rocha. Os irmãos da região da Turquia, ali da época do apóstolo Pedro, para quem ele escreve, deviam descansar no plano de Deus para a história. Os reinos humanos, como era o Império Romano na época daqueles irmãos de Pedro, e seus domínios, passam quanto se passa a noite, na rapidez de algumas horas. Como a noite que passa em algumas horas, assim também passará as trevas dos domínios humanos, ambições, seus medos, aflições e pecados. O exegeta Grant Osborne esclarece que o motivo da confiança dos crentes é que, em total contraste com os pronunciamentos humanos dos magistrados romanos, a palavra do Senhor permanece ou permaneceria para sempre. Era o que os irmãos de Pedro deveriam aprender, e nós também. E nós também. Nesse sentido, Schreiner vai poetizar dizendo que grama e flores são lindas na primavera, mas quando chega o outono, nunca se sabe o quanto elas prosperam. Da mesma forma é a vida da carne, é a vida da natureza humana, é a vida dos homens, é a vida da alegria, é a esperança dessa terra. Elas parecem nobres, elas parecem sólidas, a partir dos seus belos discursos, das suas belas propagandas, mas a gente sabe que em pouco tempo esses discursos, esperanças, projetos se desintegram, se esvaem, se mostram fúteis e passageiros. Assim como o Império Romano e suas perseguições hoje nada mais são, nada mais importam para os filhos de Deus, já passou. Também o é qualquer outra esperança, reino ou poder humano, passageiro, temporário. Todos passarão, e a palavra de Deus e suas promessas permanecerá. Marshall nos ajuda, resumindo aqui, que esta passagem ela faz um contraste entre todos os seres humanos, que é a tradução aqui para toda a carne, e as palavras de Deus. Os primeiros, os seres humanos, se parecem com a grama e têm uma beleza como as flores que brotam no meio da grama. Todo mundo sabe que a grama murcha e morre, e também suas flores. Da mesma forma, os seres humanos perecerão, e tudo que eles têm para se orgulhar, para bater no peito e mostrar a sua glória, perecerá com eles. Somente a palavra de Deus permanece permanentemente. Somente o que Ele prometeu, o que Ele promete, é cumprido, ou será cumprido. Irmãos e amigos, nesses dias de liquidez, nesses dias em que a gente não tem muito onde se segurar, seja nas autoridades, seja nos amigos, nos conhecidos, tem uma esperança de pedra. Os leitores de Pedro eram como Israel nos dias de Isaías, desanimados, à beira de uma catástrofe. Da mesma forma, também estamos, muitos de nós, nestes dias. Estamos desanimados com essa catástrofe mundial, com essa pandemia que assola muitas nações. Mas nós somos o povo de uma esperança de pedra. Nossa esperança não está nas circunstâncias favoráveis da terra, mas nas circunstâncias favoráveis dos céus. Nossa esperança não está na força passageira dos homens, mas na permanência atemporal das promessas de Deus. É verdade que muitos governos têm caído ou estão prestes a cair, mas as promessas de Deus, de soberania e governo sobre o mundo, permanecerão. É verdade que muitas pessoas têm desfalecido com o coronavírus, mas a promessa de Deus sobre proteção e cuidado para com o seu povo permanece.
É verdade que até mesmo crentes fiéis têm sido tocados por essa enfermidade e por esse vírus. Mas a promessa de que tudo, e até mesmo nossas enfermidades e mortes, tem um propósito eterno. Essa é a mesma esperança que nos faz permanecer. É a mesma esperança de pedra que nos faz continuar a jornada, mesmo em meio às mais duras aflições ao nosso redor. Permaneçamos firmes em Deus e em Sua palavra. E assim como os nossos antigos irmãos provaram do livramento, do resgate, da restauração de Deus, em toda provação, toda angústia, aflição e medo passará. E a bonança, e a paz, e a alegria encherá novamente os nossos corações.